Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra, Pai do Senhor, povo de Deus. A palavra, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Querido Pai, eterno Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos Tua presença nesse lugar e em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o único Deus que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está em todos os lugares. Dependemos do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazermos nada. Apoiamos na verdade que toda autoridade nos céus e na terra fora dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por estarmos em Cristo compartilhando desta mesma autoridade, para que possamos fazermos discípulos de pecados cativos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos encha com o seu Santo Espírito e que nos guie em toda a verdade, e pedimos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua completa proteção e direção. Deus nos direciona esta noite, em nome de Jesus, nesta palavra e no estudo, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Vamos para a palavra, irmãos. Êxodo, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 22. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homem e de animais, porque é meu. Ou seja, meu é, né? E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Glória a Deus. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Versículo 7. 7 dias, se comerão pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Versículo 8. E aquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Versículo 9. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Do versículo 10. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Versículo 11. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. Agora eu vou parar aqui. A próxima leitura vai ser no versículo 12. Essa passagem aconteceu 1491
antes da era cristã, antes da vinda do Cristo, estava Deus libertando os israelitas através de Moisés e Arão, resgatando eles, tirando eles da terra da servidão, da casa de Faraó, das garras de Faraó. Então Deus estava usando sacrifício aqui para libertar o seu povo, usando Moisés e Arão com todos os sinais, com pragas, como sinais, para que a glória do Senhor se manifestasse através dos dois varões. E até ele conseguiu libertar o povo das mãos de Faraó. Foi difícil, mas Deus o fez, né? Primogênito, o qual deveria ser santificado ao Senhor, o que significa ser separado ao Senhor, tipificando a Cristo Jesus, é o Filho de Deus em essência, com respeito à sua humanidade, o primogênito. Israel tinha que entender que eles foram libertados da casa da servidão, não por seu próprio projeto, força, habilidade, nem talento, mas sim pelo poder. Está falando do Êxodo 3, capítulo 3, versículo 14, vai falar isso, nós vamos passar lá. De Deus, requer-se o poder todo-poderoso para vencer o pecado. Esse poder está empregado no Espírito Santo. Ele opera exclusivamente dentro dos parâmetros da obra terminada de Cristo e exige que tenhamos fé nessa obra terminada, né? Romanos 6, 3 a 14. Uma vez mais, o pão não levedado simbolizava ou simboliza a perfeição de Cristo, que era absolutamente necessária para que ele pudesse servir como o sacrifício perfeito. Somente a cruz trata com o pecado, só a cruz de Cristo, mais nada pode nos tirar do pecado, senão o sacrifício de Cristo que ele fez na cruz, né? Ele é o Cordeiro. Romanos, vamos aqui, né? Romanos, no livro aos Romanos, né? 6, do versículo 3 ao versículo 14, vamos aqui, está perto, aqui em Atos, né? Romanos 6, glória a Deus, aleluia. Livro aos Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao 14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai
vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Glória a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Estudo versículo 4. Era um certo dia, num certo mês, no qual os filhos de Israel foram tirados da escravidão egípcia. Diz-nos, e bem claro, de que a salvação não é uma busca filosófica, mas sim a absoluta certeza de uma genuína salvação, na qual alguém, por convicção, sabe que é salvo por Cristo e a cruz, né? A terra que o Senhor lhes daria seria grande e formidável, mas cheia de inimigos. Entretanto, se eles seguissem fielmente ao Senhor, todo inimigo seria derrotado, como assim o é na atualidade. Ele poderá andar em plena vitória, mas somente quando entender que a cruz é o segredo de toda a vitória. A cruz deve ser sempre o objeto de nossa fé, por meio e através da qual opera o Espírito Santo, e desse modo fazendo disponível o seu poder a nós. Romanos 8, vamos lá, Romanos 8, 1, 2, glória a Deus, aleluia. Vamos lá no livro aos Romanos, que é um livro riquíssimo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Glória a Deus, aleluia. De fato, esta festa durava todos os 7 dias, mas o primeiro e o último dia devia ser especialmente guardados como santos. Lucas 23, 6, 8, nós vamos lá. O sétimo dos 7 dias, denotado como um dia especial, refere-se à obra terminada de Cristo, em que sua missão seria uma missão completa. Vamos lá em Lucas 23, né? Livro no Santo Evangelho segundo escreveu São Lucas, 23, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos na Bíblia, irmão, pega a sua Bíblia lá e me acompanha. Glória a Deus. 23, versículo 6 e 8. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 23, 6 e 8. A 8. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou-se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas,
e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Amém? Glória a Deus, aleluia. O número, estudo versículo 7. O número 7 especifica e simboliza uma vitória perfeita, proporcionada ao Filho de Deus, feita tudo possível por Cristo e o que ele faria na cruz, ou fez na cruz. A levedura era um tipo de pecado. O cristão tem que ser livre do pecado, como se refere ao domínio. Romanos 6,14. Vamos lá, Romanos 6,14. O livro de Romanos é rico para conferir essa. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus, aleluia. Nós, como crentes, devemos nos gloriar na cruz e devemos fazer isso constantemente. Gálatas 6,14. Vamos lá, no livro de Gálatas 6,14. Glória a Deus, aleluia. 6,14. No livro de Gálatas. Glória a Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus. Estudo o versículo 9. Haveria pouca dúvida que o sistema judaico de filactérias se aumentou, principalmente a base desta passagem, e teria a intenção de servir como o cumprimento dos mandatos que contém em si os filactérios. Eram traços de pergaminho com passagens das Escrituras escritas sobre eles e depositados em pequenas caixinhas que eram atados a uma correia ou ao braço esquerdo ou pela fronte. Estudo versículo 10. Imediatamente, logo depois que Israel foi redimido do Egito, instruções foram dadas com respeito à obediência anual da Páscoa. O que quer dizer? Israel tinha que confessar perpetuamente ao mundo que a sua salvação do Egito e o seu estabelecimento em Canaã era totalmente devido à preciosidade do sangue do Cordeiro Pascal. O povo de Deus na atualidade deve dar semelhante testemunho. As mesmas coisas, né? O ventre, né? Este versículo, isso é o estudo versículo, né? Vamos fazer a leitura do versículo 12 agora, né? Glória a Deus, aleluia. 12, eu já tenho ali 15, 30. Vamos mudar, eu vou estar passando para outra parte. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 11. Duas pregações para sair versículo em vídeo, tá bom? Agora vamos seguir a outra parte.